Graças a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu levanto as mãos para o alto, invocando o Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que desceu nos altares que foram erguidos para receber os sacrifícios e que, por conta deles, abençoou os sacrificantes, os ofertantes. Ó meu Pai amado e querido, no teu santíssimo nome, sejam abençoados todos os que estão nessa campanha de fé, de valentia, de coragem, de total e completo desprendimento deste mundo materialista para se envolver com o teu altar. Tu e somente tu sabes que os nossos olhos estão fitos no altar, porque é o altar que abençoa a oferta, ou é o altar que abençoa o ofertante. Meu Senhor, contudo, se não houver oferta, se não houver o ofertante no teu altar, quem o altar vai abençoar? Então, que os que são ofertantes no teu altar, incluindo todos os teus servos da Universal, do Reino de Deus, que têm lutado, orado, clamado, se entregue de corpo, alma e espírito em favor do teu povo, meu Deus, que deles e para eles venha a tua plenitude, a tua bênção, para que eles então venham abençoar o teu povo e o teu povo te glorificar de fato e de verdade. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta bênção siga esta criatura que ora comigo e concorda em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos falado que Abraão é o exemplo de fé, tanto que Deus manda que nós olhemos para Abraão. Lá no capítulo 51 de Isaías, diz assim, primeira palavra que Deus fala, ouvi-me vós. E no segundo versículo diz assim, olhai para Abraão, olhai para Abraão. Ouvi-me vós, os que buscais a justiça. Em seguida, ele manda que olhemos para Abraão. E Abraão foi o homem de fé. Foi um homem de fé não porque ele sentia a fé, não porque ele era um homem emotivo de fé, não. Ele era um homem de fé porque ele obedecia, ele praticava a palavra de Deus. Ele não tinha medo de obedecer, ele não se acovardava diante do que Deus lhe pedia. Minha amiga, meu amigo ouvinte, isso obviamente é obra do Espírito Santo, porque Abraão era um homem como eu. Abraão era um homem como cada um de nós. O que fazia ele ser diferente é que ele era corajoso, ele se entregava. E as circunstâncias em que ele obedecia a Deus eram muito mais complicadas que as circunstâncias atuais. Ele, Abraão, quando foi ordenado sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, ele não tinha avião para conduzir as suas coisas, seus animais, seus bens, suas propriedades, suas coisas
pessoais. Ele não tinha automóvel, não tinha caminhão, ele não tinha nada disso. Ele tinha que andar a pé, ele tinha que ir com aquela multidão de escravos, carregando coisas, camelos e etc. Era uma viagem que, na realidade, é uma tortura, porque sair pelo deserto, sol causticante, durante o dia e à noite, um frio insuportável. Abraão enfrentou todas as dificuldades e ultrapassou cada uma delas para obedecer. Então, eu fico olhando assim, eu fico pensando assim, por que, meu Deus? Por que nós temos que sacrificar para alcançar os teus benefícios? Por quê? Por que nós temos que sacrificar sempre, sempre para alcançar as tuas bênçãos? E a resposta é essa, minha amiga, meu amigo. Quando nós sacrificamos, nós estamos nada mais, nada menos do que despertando a nossa fé. Nós temos fé para alcançar tudo que Deus prometeu sem sacrifício. Só que essa fé não funciona. Ela não funciona. Você pode verificar isso. Quantos pedidos, quantos clamores você já fez, eu já fiz, nós fazemos. Quantos clamores, quantos pedidos nós já apresentamos a Deus e não foram respondidos. E não são respondidos. Não são respondidos por quê? Porque Deus não quer, não é a vontade de Deus? Não, não é a vontade. É a vontade de Deus, por exemplo, a pessoa está com a enfermidade. Não é a vontade de Deus curá-la? É claro. A pessoa está com um problema econômico, tem falta de comida em casa. Não é a vontade de Deus dar comida para ela? Claro que é. Mas por que não acontece? Por que tem tantos crentes aí passando privações? Por quê? Por que tantas pessoas estão nas igrejas pedindo e não acontece nada? Porque a fé que elas apresentaram, ou que nós temos apresentado, não atende à demanda, à necessidade. Não faz possível alcançarmos aquilo que ele prometeu. Eu não sei se essa fé que nós apresentamos é defeituosa. Eu não sei se ela é frágil. Eu só sei dizer uma coisa, não acontece. Só acontece na base do sacrifício. Na base do sacrifício. Eu lembro que tem um ditado que diz que a gente só aprende apanhando. E é verdade. A pessoa só aprende apanhando. Por isso que a gente apanha na vida. Porque se for ensinar, Deus só ensina, o Espírito Santo só ensina a gente no deserto, nas dificuldades, nos problemas, nas tribulações, nas angústias. É assim que eu tenho aprendido. Assim também é a fé. Não é que porque a gente crê em Deus, que tudo que a gente pedir vai acontecer. Não acontece. Na teoria, isso aí vale. Está escrito, Jesus disse, olha, tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, isso eu farei. Só que nós temos pedido ao Pai em nome dele e às vezes não acontece. Ou às vezes não, na maioria das vezes não acontece. Por quê? Não acontece porque está faltando fé, confiança, convicção, certeza. Mas como é que a gente consegue essa confiança, certeza, convicção? Quando nós exercitamos, praticamos o sacrifício. O sacrifício, então, desperta a nossa fé. O sacrifício faz a gente se revoltar contra aquela situação. O sacrifício faz notória a nossa fé. Então, os sacrifícios são sinais de que a fé está em ebulição, de que a fé está funcionando. Faltou o sacrifício, a fé falta também. Você vê, por exemplo, Jesus curou uma opção de pessoas, uma infinidade de pessoas. E o que elas fizeram de sacrifício? Bem, o cego, aquele cego de nascença, ele não tinha fé para ser curado. Então, Jesus o mandou, cuspiu no chão, fez lodo, untou as suas vistas
e mandou que ele fosse se lavar no tanque. Ele foi se lavar no tanque. Era um sacrifício enorme chegar até o tanque. Quando ele fez isso, quando ele obedeceu, então ele voltou curado. Foi a água que curou? Não. O que foi? O que aconteceu foi a obediência dele, a manifestação de fé dele. Às vezes a gente quer receber a bênção, mas não quer obedecer. Às vezes a gente tem fé para pedir, mas não tem fé para obedecer. Essa é a grande realidade. E quando se faz o sacrifício, você atende as duas partes. Você tem fé para obedecer, você tem fé para tomar posse daquilo que você quer. Então, o sacrifício faz parte da conquista. Não há conquista sem o sacrifício. Duvido que alguém conquiste alguma coisa nessa vida sem o sacrifício. Então, por isso fica notória a necessidade do sacrifício. Se você tem dúvida, então você não deve nem participar da campanha de Israel. Nem deve participar, porque não foi revelado para você. Porque quando o Espírito Santo pede alguma coisa, ele abre um leque, ele abre uma estrada, ele abre uma condição para você fazer, executar. Foi o que ele fez com Abraão. Quando Deus chamou Abraão para largar sua terra, sua parentela, a casa de seus pais, Abraão teve fé, teve coragem, teve ânimo, porque o Espírito Santo o induziu a isso. E se você não tem fé, não tem coragem para tomar uma atitude de fé e sacrificar, é porque você não foi revelado. Então, fica de fora, espere uma oportunidade até você ter, até o Espírito Santo tocar em você. Mas enquanto ele não tocar, fique na sua. Não participe. Mas se ele tocar, então você pode ficar tranquilo que a coisa vai acontecer. Eu queria que você prestasse atenção nesses testemunhos. Veja que eles aconteceram seguindo um ato de sacrifício. Olha só. Meu nome é Simônia e antes de chegar aqui, eu era uma pessoa frustrada, né? Eu trabalhava, né? Buscava uma vida melhor a cada dia, mas eu não conseguia, na verdade, né? Sentia muita angústia, porque assim, eu via as pessoas crescerem, né, financeiramente, dentro da própria empresa que eu trabalhava numa empresa de publicidade, e eu via as pessoas crescendo, e aquilo eu almejava também crescer, mas nada acontecia na minha vida. Todo mundo tinha carro naquela empresa, eu era a única que não tinha carro, e aquilo me entristecia cada vez mais. A minha filha precisava das coisas e eu também com aquele dinheiro pouco para pagar aluguel, né? Comprar as coisas para dentro de casa, para mim, para ela, porque era só eu e ela. E era aquela coisa mirradinha, né? Nunca crescia. E era uma situação muito difícil. Tinha vontade de pedir as contas, né? Para ter o meu próprio negócio, mas como? Com o salário que eu ganhava, não conseguia. E aí, era uma frustração só. Vivia de frustração em frustração, porque almejava muita coisa e não conseguia. E daí, foi quando eu conheci o trabalho, né, da igreja. E quando eu cheguei aqui, foi maravilhoso, porque era tudo que eu precisava ouvir, né, na verdade. E aquilo foi crescendo dentro de mim, e eu fui a cada dia colocando em prática o que eu ouvia, né? A cada dia eu procurava obedecer aquilo que passava para mim, né? E eu falava, é o lugar certo, é isso que eu precisava. E no momento mais difícil da minha vida, eu lembro, veio o momento da fogueira santa. Como eu já sabia o que eu deveria fazer, usar a minha fé, eu me lancei sem medo nenhum, porque havia uma certeza muito grande. Eu via a fogueira santa como uma oportunidade para me mudar minha vida.
E aí eu me lancei com tudo, sabe? Eu dei o meu tudo, além da minha própria vida, né? Lancei a minha própria vida, eu lancei tudo que eu tinha no altar. Então eu comecei a praticar a minha fé. Fui praticando, e aquilo que eu almejei eu consegui, que era ter o meu próprio negócio. Eu conquistei uma loja, né? E trabalhei, né, para mim mesma tudo que eu queria, e a cada dia crescendo com Deus, né? Porque assim, tudo vem por uma obediência. Se a gente obedecer, a gente conquista tudo com Deus. E a cada dia, né? Hoje eu sou uma pessoa super realizada em todos os sentidos da minha vida, todos eles. Sou realizada principalmente na minha vida espiritual. Aquela angústia que eu sentia, aquela tristeza, tudo foi embora, porque tudo se realizou. Com Deus tudo se realiza. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Sou casada, né? Hoje eu tenho um carro que eu não tinha, né? Tudo que eu posso desejar, viajar para algum lugar, eu posso ir, porque hoje a minha vida, a vida que eu tenho hoje, me proporciona tudo isso. A Fogueira Santa, para mim, eu vejo como uma oportunidade de transformação de vida, né? Não mudança, porque mudança a gente consegue de outra forma, mas a transformação, porque assim, eu posso falar isso com propriedade porque Deus transformou a minha vida através da Fogueira Santa, através de um sacrifício, por eu ter me lançado no altar, né? Então Deus foi lá e mudou a minha vida, transformou a minha vida. Hoje eu sou outra Simone, hoje eu sou outra pessoa. Eu posso dizer que eu tenho um antes e o depois da minha vida através da Fogueira Santa. Meu nome é Clóvis, eu trabalhava assim, não tinha emprego. Devido ao acúmulo de dívida, dessa situação assim, eu olhava para a minha vida e não tinha nada. Então isso aconteceu já de eu chegar a adoecer, eu chegar no médico e não ter condições de nada. A minha namorada me convidou para ir na igreja. E nesse dia que eu cheguei lá, eu me senti bem. Então eu saí dali leve. No momento mais difícil da minha vida, eu fui chamado para o altar. E ali eu me lancei, sem dúvida nenhuma. Eu me lancei, porque eu sabia que ali estava a minha vitória. Eu aprendi a usar a minha fé. Eu descobri que eu tinha uma fé, que eu podia, só que eu não usava. E eu comecei a usar. Aí onde eu comecei a trabalhar, a obedecer tudo que era falado. Tudo que era falado ali, eu colocava em obediência, sempre. Tudo que o pastor orientava, eu ia lá e fazia. Então, aí eu descobri essa força dentro de mim, que eu tinha condições. Eu não era, Deus não me escolheu para ser mais um, não. Deus me escolheu para ser diferente. Então, foi aí quando eu me lancei. Cada dia que passa, aquela fé ia aumentando, ia aumentando. Então, foi aí que eu consegui ver que para minha vida tinha jeito. Eu não podia me entregar àquela situação, porque a fé que tinha dentro de mim me cobrava isso. Então eu comecei a praticar. Foi aí que eu comecei as minhas conquistas. Abri uma empresa sem condições nenhuma, mas Deus colocou essa fé dentro de mim. Comecei ali, todo dia. Hoje eu tenho uma empresa, tenho outra empresa no ramo de moto, autopeça de moto, tenho 7 casas de aluguel, tenho uns terrenos na praia, terreno no Nordeste, tenho um criatório de ovelha. Então, e cada dia, cada campanha que vem, a gente vai conquistando. E hoje, o mais importante é que quando termino a campanha, eu já me preparo para a próxima. Porque ali é o caminho. Eu sei que o caminho é esse. E eu já estou nesta fé. A Fogueira Santa, para mim, é uma transformação. É um momento que você vai decidir da sua vida. O que você quer ser. O que você foi antes, o que você quer ser. É no altar que você decide. Para mim foi assim.
que quando eu decidi, para mim, ali foi uma oportunidade muito grande. Porque daquele momento para frente, a minha vida mudou. A minha vida transformou. E cada campanha que vem, ali é uma oportunidade de vida. É a oportunidade de crescer. De cada dia eu crescer cada vez mais. Essa é a realidade, nós podemos falar isso. Quantos pedidos eu, Bispo Macedo, já fiz a Deus e ainda não recebi a resposta? Quantos? Quantos? E eu peço de acordo com a Bíblia, eu conheço. Mas se eu não sacrificar, não acontece nada. Nada. Não acontece nada. Por quê? Porque a minha fé depende do sacrifício. O sacrifício é que faz com que ela se desperte, que ela chame, digamos, a atenção de Deus, para que então a coisa aconteça. Foi o caso desse homem. Então nada com Deus é assim fácil, mole. Ah, eu vou orar e Deus vai abençoar. Quantas vezes nós oramos, não apenas eu, mas vocês que estão me ouvindo aí, é verdade ou não é? Nós oramos, não acontece nada. Essa é a realidade. Mas quando há sacrifício, então há resposta. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. E até amanhã, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.